E por último, finalizando aqui os personagens da nossa história, aqui do nosso time de trabalho, dentro da estruturação do time, nós vamos falar sobre o administrador de condomínio e as atividades que esse administrador de condomínio executa depois que a gente entrega a obra, né? E por que conversar com o administrador de condomínio antes de iniciar o projeto, tá? Essa é uma experiência que eu tenho aqui. O administrador de condomínio vai fazer parte de maneira contínua do time de trabalho a partir do momento que você entrega o primeiro prédio, tá? Porque você deve desenvolver um administrador de condomínio que seja seu parceiro no trabalho, para que ele vá fazer a gestão do condomínio utilizando o manual de uso e operação do prédio que o engenheiro legal, né, o profissional de engenharia legal desenvolveu. E ele tem aqui uma série de itens que eu vou passar com vocês, esses itens, e aí eu vou falar sobre o nosso relacionamento e por que conversar com o administrador de condomínio antes de começar a obra, tá? O administrador de condomínio, primeiro, ele deve ser uma empresa profissional de administração de condomínio. Você tem empresas especializadas que trabalham exclusivamente com administração de condomínios, e você tem, por exemplo, imobiliárias, que além de atuar como imobiliárias, também tem ali um departamento de administração de condomínios. Você pode encontrar também um advogado especializado em direito imobiliário, que também no escritório dele ele faz administração de condomínio, né? Então, você tem essas possibilidades aí, tá? Dentro da gestão de condomínio, esse administrador tem que ser capaz de desenvolver as seguintes atividades, tá? A gestão do vencimento de requisitos legais. Então, a partir do momento que você entrega o prédio, é responsabilidade do gestor, do administrador de condomínios, manter lá o extintor de incêndio dentro da validade. Dependendo do tamanho do prédio, se tiver hidrante, o sistema de hidrante com as verificações periódicas, os testes de bomba, as manutenções, né? O vencimento do AVCB, controle do vencimento do AVCB, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, ele vence. Dependendo do prédio, ele tem validade de 3 a 5 anos, tá? Então tem que monitorar esse vencimento para que antes dele vencer, a gente já elabore o projeto, contrate um engenheiro e entre com um pedido de atualização da licença, porque se o prédio ficar sem a licença do AVCB, você vai estar pagando o seguro do prédio e se ocorrer um sinistro, o seguro não paga, tá? Então é importantíssimo manter esse vencimento dos requisitos legais aí em ordem. Tem também a limpeza e manutenção da caixa d'água e esgoto, é um dos itens que a gente trata aqui embaixo, que vai no manual de uso e operação do prédio, tá? A pólice do seguro a gente acabou de falar. Manutenção dos extintores também falamos agora. Manutenção dos elevadores, tá? Prédio que tem elevador tem manutenção preventiva contínua, o ano inteiro tem manutenção, então tem que fazer lá preparar um fluxo de caixa para as manutenções dos elevadores, tá? A manutenção da área de lazer, o plano de dedetização, a limpeza, a manutenção da caixa d'água e esgoto a gente acabou de falar, e o recebimento e a gestão do valor de condomínio, tá? Além disso, o administrador de condomínio, pelo menos o que eu tenho aqui, quando a gente entrega o prédio, a gente faz uma reunião de condomínio e eles fazem a primeira reunião de condomínio, onde a gente faz a instituição do condomínio em si, né? A gente tem lá a primeira reunião, existe todo um processo, um rito legal que a gente tem que cumprir para poder fazer a instalação do condomínio. Logo após a primeira reunião, que é a reunião de instalação e posse, né, ali do condomínio, onde se define quem vai ser o síndico, quem que vai ser o tesoureiro, o secretário, tem alguns personagens que participam ali da gestão do condomínio. Essa ata vai para registro, tá? No cartório de registro de imóveis para poder fazer a obtenção do CNPJ depois e com o CNPJ abrir a conta no banco e dar conta depois de fazer as emissões de boleto e a administração do condomínio em si. A administradora de condomínios faz isso com base na convenção de condomínio que é aprovada no cartório de registro de imóveis. Então a gente precisa ali da convenção de condomínio, né? Que a gente vai falar mais depois na parte da incorporação imobiliária, que são as regras de convivência ali, para que a gente possa fazer a primeira reunião
e depois fazer a obtenção do CNPJ do condomínio. Então, a administradora faz tudo isso, tá? E o condomínio ganha uma vida jurídica própria com isso. O administrador vai tomar conta disso. A partir do momento que cria-se o CNPJ, a conta no banco, eles já conseguem emitir o boleto para o pagamento do condomínio, estabelecem então um cronograma de manutenção desse condomínio, dos extintores, o sistema de emergência, limpeza de caixa d'água, a limpeza do prédio em si, a manutenção em geral, e com os recursos que entram do pagamento do condomínio, né, das pessoas que são os proprietários ali dos imóveis, eles mantêm o condomínio andando, então, do ponto de vista de manutenção. Tá? Por que é importante para nós, construtores, conhecer e visitar e ter reuniões com administradores de condomínio? Né? Porque aqui você tem uma oportunidade, por exemplo, de visitar os prédios que eles fazem a administração. Você pode se colocar lá como um construtor que vai construir, que você está visitando algumas empresas de condomínio para selecionar, e gostaria de visitar alguns prédios, por exemplo, que eles fazem a administração. E aí você pode dizer para eles o seguinte: o modelo de prédio que você vai construir, eu vou fazer prédios aqui menores, sem elevador, ou maiores, com elevador. Teria a possibilidade de visitar alguns prédios desses que vocês fazem manutenção para poder ver o trabalho de vocês e até entender alguma recomendação que vocês têm. Eu tive um problema uma vez de fazer um prédio com uma sacada, em que a gente fez um trabalho de serralheria na sacada bonita, fizemos uma grade assim bem trabalhada, sabe? O prédio ficou lindo, a fachada do prédio, porque a sacada com uma grade bem feita de serralheria fica realmente muito bonito. A questão foi que a gente tinha uma área de serviço pequena nesse prédio e as pessoas costumavam colocar esse varal de chão, sabe? Bem na sacada para poder secar as roupas. Então, quando você passava no prédio lá no final de semana na frente do prédio, as sacadas estavam todas com roupas assim, né? Com os varais assim de chão e dava um aspecto horroroso no prédio. E uma das orientações que eles me passaram foi o seguinte: falaram, Thiago, nós já tivemos muito problema com isso, nós tivemos nesse prédio problema, né, das pessoas reclamando, principalmente quem queria vender ou alugar os imóveis, que passavam lá na frente um aspecto horroroso do prédio, né? Recomendamos você nunca mais fazer o prédio dessa forma, porque normalmente dá briga mesmo. Quando você não tem uma área de serviço maior, que você consiga colocar roupa para secar lá, as pessoas costumam colocar na sacada mesmo. Para não ter esse tipo de problema, faça a sacada de alvenaria. Tá? Então a gente costuma hoje fazer as nossas sacadas, vocês podem ver nos nossos prédios aí, são todas de alvenaria para que não haja esse tipo de problema depois durante a operação do prédio. Né? Uma outra coisa que a gente faz também, por recomendação deles, é deixar um espaço embaixo do primeiro lance de escada para a gente poder fechar com marcenaria depois e ter uma areazinha ali para poder guardar, principalmente o material de limpeza que a gente utiliza no prédio para poder fazer manutenção. Então são diversos pontos em que o administrador de condomínio pode auxiliar, desde a preparação, né, de áreas comuns para você poder guardar depois material de limpeza, outros materiais, até um local específico para você colocar um quadro de aviso para poder o pessoal do prédio se comunicar, né? Um espaço no portão para colocar caixinha de correio para o condomínio conseguir receber a correspondência, até no portão social e a porta de entrada do prédio. A gente tem uma mola de retorno para os portões e a porta poderem fechar sozinhos. Eu não tinha nada disso nos prédios, incluí isso nos prédios que eu construo hoje, muito em função do relacionamento que eu tenho com essas pessoas. Tá? Você vê a importância que tem, por exemplo, um sistema de molas e trava no portão social do prédio. De repente alguém sai, esquece o portão aberto, o condomínio fica aberto. Eu trabalho muito com porta de vidro, né? Na entrada do prédio. Então a gente tem um portão social, os prédios não tem guarita, né? A gente tem um portão social, de repente a pessoa vai receber uma pizza, ela atende no interfone, o portão social abre e fecha e a gente libera também do interfone a porta de baixo do prédio. Então a gente também tem que ter um sistema desse. Para a gente conseguir, olha só para vocês verem, para a gente conseguir um sistema desse de interfone, em que a gente consiga abrir o portão social e depois abrir a porta, se a gente não tem a tubulação passada da maneira certa, desde a fundação do prédio, não dá para fazer. Tá? Então, é importante esse tipo de conversa com esses profissionais para que a gente consiga desenvolver o prédio o melhor possível para as pessoas que vão morar lá. Tá? Outra coisa importante também, que eu aprendi com eles, vou falando aqui, né, é o acesso à caixa d'água para limpeza.
Então, se você vai fazer um telhado e a boca de visita da caixa d'água lá em cima, né, é muito perto do telhado, você tem que ter o seu telhado de uma forma que você consiga desmontar o telhado fácil para uma pessoa poder acessar a caixa d'água para fazer limpeza se a sua caixa d'água for grande. Então, numa limpeza de caixa d'água grande, a pessoa entra dentro da caixa d'água, tá, para poder fazer a limpeza. Outro aprendizado que eu tive com o pessoal de condomínio foi o seguinte: quando o primeiro projeto que eu desenvolvi foi um prédio de 6 unidades, o edifício Continental, que fica num bairro aqui que chama Continental, né, por isso o nome. E eu coloquei lá, foram 7 caixas d'água de 1.000 litros. Tá? Uma caixa d'água para a administração e uma caixa d'água para cada apartamento do prédio. Então nós tínhamos lá 7.000 litros de água. Né? E o que acontece é que uma caixa d'água ela tem um ponto de entrada, um ponto de saída de água e ela tem um ladrão. Ou seja, ela tem 3 pontos de vazamento. Tá? E você pode ter certeza, todos eles vão vazar. E o que eu aprendi com eles foi o seguinte: nesses casos, né, dos prédios menores, os maiores não tem jeito, é uma caixa d'água só mesmo. Uma única caixa d'água num prédio, tá, para atender o prédio. E essa caixa d'água dentro de um dique. Então, eu normalmente faço a caixa d'água, o engenheiro estrutural calcula para que seja aonde é a caixa de escada, que é a parte onde a gente consegue um vão de laje bem pequeno, é 2,40. Eu trabalho com uma laje painel. Então, depois da última laje, eu ainda faço mais 2 fiadas de bloco, seguindo a parede da caixa de escada. Faço uma laje painel reforçada em cima e ali eu vou colocar uma única caixa d'água. Tá? E ali eu faço um dique, ou seja, eu fecho, né, ele já sobe a parede do abrigo da caixa d'água nas laterais, eu fecho na frente também com uma fiada de bloco. Faço uma impermeabilização ali e coloco a caixa d'água. Nesse dique eu faço um ladrão e levo o ladrão desse dique para dentro da calha. Tá? Por que eu faço isso? Por que eles me orientaram isso? Porque às vezes tem um vazamento na caixa d'água e esse vazamento não precisa escorrer pelo prédio e sujar tudo, né, fazer um caos lá. Ele pode ficar contido dentro de um dique e esse ladrão levar então esse vazamento para dentro da calha. Então são coisas que eu fui aprendendo com eles ao longo dessa jornada aí, que eu entendi que é muito relevante trazer o administrador de condomínio para dentro da equipe para que a gente possa ter esse aprendizado antecipado, e antecipar as coisas para poder fazer certo desde o começo, tá bom? Então recomendo fortemente que vocês façam contato com um administrador de condomínio, peçam para visitar os prédios, né? Visitar os prédios que eles administram é excelente, vocês vão ver. Outra dica também, como que você faz a lixeira, né? Como que os moradores do prédio acessam a lixeira e como que o lixeiro, né, o operador da coleta faz a coleta do lixo. Porque é o seguinte, todo mundo vai ter que sair do prédio pelo portão social, dar a volta para poder jogar o lixo fora. Né? Quem faz a coleta do lixo lá? O caminhão que passa lá com o coletor. Como que ele vai fazer essa coleta? Então é importante dar uma olhada como que isso funciona. Isso muda de cidade para cidade. Tá? Então recomendo fortemente, acho que é uma visita excelente, é um papo, uma experiência ótima também, muito rica. Recomendo que façam isso para poder formar o time de trabalho. Aqui a gente encerra então o módulo que a gente trata do time de trabalho. Sobre o mestre de obras a gente vai falar na execução da obra, tá? E aí a gente vai precisar aqui do gestor de RH e do pessoal de engenharia para contratar o mestre de obra. Por isso eu julguei que esse time aqui é o time para a gente iniciar nessa fase que nós estamos agora, tá ok? Descreve aqui pra gente a sua experiência com o administrador de condomínios, deixa aqui embaixo as suas dúvidas para a gente continuar conversando aqui na descrição das aulas, tá ok? Por hoje era isso. Valeu, obrigado e até a próxima aula.